Não tem lugar melhor, não tem coisa melhor para você fazer no seu sábado do que você escolher estar na casa de Deus, na presença de Deus, junto de pessoas tão abençoadas, é ou não é? Olha essa pessoa que está do seu lado aí. Fala para você, você é uma bênção. Glória a Deus. Olha para outra, fala para você, é uma bênção. Glória a Deus. É ou não é? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Por favor, em nome de Jesus. Mateus, no capítulo 14. Quem já achou, dá um glória a Deus. Põe a mão no seu coração assim e declara-se comigo: Espírito Santo, nessa noite o meu coração está aberto e os meus ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Peço que não haja movimento no salão nesse momento, todo temor e reverência à palavra de Deus. Amém? Mateus 14, versículo 22 em diante, diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Talvez na sua Bíblia diz para outra margem, para o outro lado. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, para orar sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era o que, super jovem? O vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Glória a Deus. Marca a tua Bíblia, preste atenção aqui no altar, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava junto com seus discípulos, pregando para a multidão, pregando para as pessoas, como era de costume ele fazer. Só que chega um momento que Jesus, antes, ao encerrar aquele dia de pregação, aquele dia onde mais um dia Jesus estava ali pregando o Evangelho e cumprindo o ID, aquilo que ele veio fazer aqui nessa terra, ele em certo momento chega para os discípulos e fala para eles assim: entrem no barco e vão para o outro lado, atravessem para a outra margem. Jesus, naquele momento, a Bíblia diz que ele ordenou a eles isso. Foi uma ordem de Jesus dizendo para eles: entrem no barco e vão para a outra margem. Na maioria das vezes, Jesus iria junto ali com eles. Só que naquele dia, Jesus manda eles entrar no barco, Jesus fica ali para despedir a multidão, orar por conta do que havia acontecido, da morte de João Batista, que Jesus, mesmo sendo Deus, também como homem, sentiu tudo aquilo. Só que os discípulos, eles prontamente, porque discípulo é aquele que ouve a voz do seu mestre e obedece, glória a Deus. Discípulo é aquele que ouve o quê?
E o que? Ouve e obedece. Glória a Deus. Diga isso comigo: discípulo é aquele que ouve e obedece. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve e obedece. Então os discípulos, eles ouviram a voz de Jesus, eles obedeceram a voz de Jesus, eles entraram no barco e eles começaram a travessia naquele momento. Ô pessoal, por favor, precisa filmar, só um segundinho aqui, Juan, Emily, dá um tempo, por favor, glória a Deus, para não tirar o foco da palavra da pregação em nome de Jesus. Pois eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite para falar ao teu coração em nome de Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, ó, fique atento, porque Deus está falando neste lugar. Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus? Eu não sei que você saiu de casa só para vir e dar um passeio, não. Eu vim aqui nessa noite para buscar, para adorar, para cultuar, para fazer o melhor culto para o Senhor nessa noite. Tem mais alguém aqui? Então vamos junto em nome de Jesus. Os discípulos começam a atravessar o mar, eles entram no barco, eles obedecem a Jesus e começam a travessia. Só que a Bíblia vai dizer que em um dado momento daquela travessia, acontece algo que eles não estavam preparados. Acontece algo que eles não estavam esperando. Acontece algo que foge completamente do controle deles, que é uma tempestade. E naquele momento, a palavra de Deus diz que aqueles discípulos começam a se desesperar. Porque imagine, uma coisa é a tempestade com Jesus no barco, que ainda assim quando aconteceu, eles também se desesperaram. Aí eu pergunto para você, se quando Jesus estava no barco, que eles enfrentaram a tempestade, eles ficaram desesperados, que Jesus chamou a atenção deles e repreendeu eles. Imagine agora uma tempestade aonde eles se veem sozinhos no meio do mar, as ondas cobrindo aquele mar. A Bíblia diz que as ondas açoitavam. Sabe o que é açoitar? Espancar, bater. As ondas batiam naquele barco com força, com tanta força que o barco parecia que ia afundar. E esse é um cenário onde a sensação que vem em um momento como esse, talvez para aqueles discípulos, é uma sensação de abandono. Ou até mesmo eles podiam naquele momento se questionar: peraí, nós viemos aqui porque nós obedecemos a voz do Senhor. Sabe, porque às vezes obedecer a voz de Deus vai te levar para caminhos aonde você vai passar por coisas que você não esperava passar. Obedecer a voz de Deus vai levar você por circunstâncias que muitas vezes vai fugir do seu controle. E é justamente por isso que é a obediência, porque já não está no seu controle, foge do seu controle. Eles obedeceram, eles entraram no barco e eles mal sabiam o que ia esperar. O que Jesus disse para eles foi: vocês vão chegar, vão e atravessem até o outro lado. E quantas vezes existem pessoas que falam e se perguntam: Senhor, eu tenho obedecido a tua voz, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho dado ouvido à tua palavra, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, e ainda assim parece que as coisas têm dado errado para mim, ainda assim parece que tudo tem sido contra mim, Senhor. Se eu tenho feito a tua vontade, se eu tenho andado na tua presença, porque ainda assim algumas coisas parece que só estão dando errado para mim. Sabe, é você tentar seguir em frente, mas existe um vento contrário que tenta te levar para trás. Era exatamente esse o cenário que aqueles discípulos estavam vivendo naquele momento, aonde eles queriam avançar, mas o vento era contrário. Quantas pessoas têm tentado avançar, têm tentado progredir, mas muitas vezes lutas, problemas que se levantam para tentar empurrar você para trás a todo momento, com toda a força. Quantas pessoas Deus te faz promessas, Deus coloca sonhos no teu coração, e quando você decide obedecer a voz de Deus e começar a buscar aquilo que Deus te direciona, é justamente o momento onde as circunstâncias que deveriam começar a favorecer, muitas vezes as circunstâncias se tornam contrárias a você, contrárias ao seu propósito, contrárias à sua busca, à sua entrega, à sua caminhada de obediência.
Era esse o cenário que os discípulos se encontravam, onde eles estavam obedecendo, fazendo a vontade de Deus, mas ainda assim parecia que as coisas estavam dando errado. E a sensação que vem em um momento como esse é uma sensação de abandono. Porque imagina, naquele momento eles começam a se perguntar: e agora, o que vai ser de nós aqui no meio desse mar? Imagine o tamanho do desespero. Você sabe o que é você estar no meio do mar, sem nenhuma possibilidade de socorro, com as ondas cobrindo o mar. Imagine as águas enchendo aquele barco. Imagine eles tentando com toda a força dar um jeito na situação. Imagine eles tentando com toda a força fazer com que aquele barco não afundasse. Mas quanto mais eles tentavam, parece que mais as coisas pioravam. Porque a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco. Quantas pessoas você tem passado justamente por isso? Você tem tentado com todas as suas forças vencer. Às vezes vencer uma depressão, às vezes vencer um transtorno, vencer uma ansiedade, vencer, romper com alguma área da sua vida, vencer em alguma circunstância da sua vida, mas parece que quanto mais você tenta, mais as ondas vêm, mais o vento é contrário, mais a tempestade se levanta. E nesse momento, muitas vezes, a pergunta que vem na nossa mente humana é justamente: Senhor, cadê o Senhor no meio de tudo isso que eu estou passando? Cadê o Senhor no meio de tudo isso que eu estou vivendo? Cadê o Senhor no meio dessa tempestade, Senhor? Cadê o Senhor? Olha, as ondas estão quase destruindo o barco. Estou quase perecendo, Senhor. Quantas vezes pessoas aqui já se questionaram: cadê a Deus? Cadê o Senhor em tal área da minha vida? Cadê o Senhor em tal circunstância da minha vida? Cadê o Senhor no meio desse problema? Cadê o Senhor no meio dessa dor? Cadê o Senhor no meio dessa luta? Cadê o Senhor? É o momento onde, sabe, acontece o quê? O medo e a dúvida tenta te dominar. O medo e a dúvida tenta te paralisar. Porque no meio daquele cenário, aqueles discípulos se viram desesperados. Porque verdadeiramente, Jesus, fisicamente, ele não estava no barco. Jesus estava no barco, super jovem? Não. Jesus não estava no barco ali fisicamente. Jesus estava longe. E quantas vezes as pessoas não passam por circunstâncias? Quantas vezes nós não passamos por circunstâncias na nossa vida aonde parece que o Senhor está longe, aonde parece que o seu clamor não é ouvido, aonde parece que a sua oração não está chegando até Deus, aonde parece que você está sozinho no meio da luta, no meio da guerra, e você olha para um lado, não tem ajuda, você olha para outro, não tem ajuda, você espera de alguém, não tem ajuda, você olha para todos os lados e parece que Deus está longe, parece que Deus te deixou, parece que Deus te desamparou, parece que Deus te virou as costas. E como lidar com tamanha aflição? É um cenário onde já não há o que fazer. Mas todas as vezes que você se encontra em um cenário onde já não há o que fazer, aonde as suas forças já não podem resolver nada, aonde a sua sabedoria já não pode resolver nada, é justamente em um cenário como esse que Jesus, ele se apresenta e ele resolve a situação. A Bíblia diz que os discípulos estavam lá desesperados, quando de repente, quando aquele barco estava já prestes ali a se acabar, se afundar, de repente vem alguém andando sobre as águas. Aleluia. De repente vem alguém andando por sobre o mar. Esse alguém é aquele que não te desampara em meio às lutas, é aquele que não te desampara em meio às guerras, é aquele que por um momento pode até parecer que está distante, que está ausente, é alguém que pode até parecer que em algum momento está à parte da sua dor, mas ele é alguém que está todo o tempo olhando para você, cuidando de você, e quando o mar se levanta, a tempestade se levanta, ele diz: eu vou lá, o meu filho não vai afundar, a minha filha não vai afundar, o seu barco não vai afundar. Por maior que estejam as ondas, por mais forte que o vento esteja soprando contra você,
A palavra de Deus para a sua vida nessa noite é essa: o teu barco não vai afundar. E sabe qual é a pior tempestade que alguém pode passar? A pior luta que alguém pode passar não é a luta que passa fora, não é as ondas que se levantam fora, mas a maior luta que alguém pode passar é a luta que é travada aqui, ó, na mente. A batalha que é travada na mente é a pior tempestade que alguém pode passar, que alguém pode enfrentar. É uma luta que, se não for Jesus, não vai ter psicólogo, não vai ter nada contra tudo isso. Glória a Deus, Deus levantou essas pessoas, mas não vai ter remédio controlado, não vai ter nada capaz de resolver. Existem situações que só mesmo Jesus vindo em socorro, só mesmo aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia, somente aquele que é o socorro bem presente no momento da tribulação pode resolver. Talvez você entrou aqui hoje passando por isso, uma tempestade que não é fora, não tem a ver com a vida financeira, não tem a ver com nada fora, não tem a ver com a família, não tem a ver com a saúde. Talvez sua saúde está bem, suas finanças estão bem, sua vida, todas as áreas estão bem, mas talvez a luta que você está passando é aqui, ó, na tua mente. Mas você não veio aqui hoje nessa noite à toa. Você veio aqui hoje nessa noite porque Deus te trouxe aqui para acalmar toda a tempestade no seu interior, para acalmar toda a tempestade na tua alma, para acalmar toda a tempestade no teu coração. Ele é aquele que vê você por dentro, Ele sabe o que ninguém sabe, Ele vê o que ninguém vê. A lágrima que você derrama no teu quarto, sozinho, sozinha, que só o teu travesseiro, e Deus conhece, Ele vê. Ele vê as coisas que você engole calado, calada, as dores que você suporta sozinho, Ele vê, Ele conhece. E só Ele pode curar, só Ele pode sarar, só Ele pode acalmar essa tempestade. Davi entende isso perfeitamente quando ele declara em um dos salmos, dizendo assim, ó: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque existem momentos que é exatamente isso que acontece. Dentro da pessoa um turbilhão. E aí Davi fala: por que está abatida? Porque está tão preocupada, minha alma. Espera em Deus e confia nele, pois Ele é o meu auxílio e Ele é o meu Deus. Você tem um Deus que é o teu auxílio, é a tua força. No dia da tua fraqueza, no dia da tua luta, Ele não vai deixar você sucumbir. A sua fé não vai se acabar, a luta não vai te parar, o barco não vai afundar. Eu não sei se tem alguém aqui para receber essa palavra nessa noite, mas o teu barco não vai afundar. Olha para o jovem que está do seu lado, fala para ele isso: o teu barco não vai afundar. O teu barco não vai afundar. Ah, obreiro, mas o vento está contrário. Mas só eu sei o tamanho das lutas, o tamanho das ondas que tem se levantado contra mim. Jesus, Ele vê. Jesus, Ele sabe. Talvez por um momento você se sentiu desamparado, se sentiu abandonado, até mesmo por Deus. Só que Deus não desampara, Deus não abandona. A tal ponto que Ele diz que ainda que uma mãe esqueça do filho do ventre que ainda mama, Ele todavia não esquece de você, porque o seu nome está gravado na palma das mãos dEle. Seu nome está gravado na palma das mãos do Senhor, não tem como Ele te esquecer. Ele não esqueceu daqueles discípulos que ouviram a voz dEle e obedeceram a Ele e decidiram atravessar. Fisicamente Ele não estava, mas Ele é Deus e Ele está em todos os lugares. Vai ter um momento que você vai estar passando por algo que vai parecer que Deus não está vendo, vai parecer que Deus não está ouvindo, mas não esqueça, Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele é fiel. E se Ele disse que você vai chegar do outro lado, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para ir por cima das águas e te fazer chegar onde Ele disse que você vai chegar. Quando Jesus se aproxima do barco, a Bíblia diz que aqueles discípulos, eles enxergaram Jesus, mas eles enxergaram, glória a Deus, era Jesus, era quem? Era quem? Jesus, mas eles enxergaram um fantasma. Sabe o que isso quer dizer? O medo, ele tem um poder, quando a pessoa está dominada pelo medo, ele tem o poder de fazer a pessoa ela não enxergar nem mesmo quando Deus está falando, nem mesmo quando Deus está agindo. Já viu alguém que está passando por algo tão terrível
que você vai chegar, você vai falar, você vai tentar consolar, e parece que nada consegue consolar aquela pessoa. Alguém que está tão ferido que até um carinho na ferida vai doer, vai machucar. É exatamente isso. Era Jesus, mas eles não conseguiam enxergar. E todas as vezes que você se permitir ser tomado, dominado pelo medo, pela dúvida, você vai ter dificuldade de enxergar Deus agindo na sua vida. Deus já está agindo, Deus já está trabalhando, porque Jesus já estava ali. Jesus já estava trabalhando. Quando Jesus chegou no barco, Jesus não já apareceu, Jesus veio andando por sobre as águas. Ou seja, Deus já está trabalhando na tua vida e você ainda nem percebeu. Às vezes o medo, a dúvida está tão grande, as lutas estão tão grandes que seus olhos estão olhando para a direção errada. E você não tem conseguido ver Deus trabalhando na sua vida. Porque se Jesus chegou, tudo está resolvido. Se Jesus chegou, não importa se a onda está de 300 metros de altura, Ele chegou, está tudo certo, está tudo em paz. Mas quando o medo, a tempestade está tão grande, muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade até mesmo de enxergar a Deus na sua vida. Mas se você parar e prestar atenção hoje, você vai começar a enxergar Deus nos mínimos e nos pequenos detalhes, cuidando de você, guardando você, protegendo você, zelando você, não deixando a sua fé desfalecer, não deixando você naufragar. Você vai enxergar Ele nos mínimos detalhes. Só que naquele momento Pedro, sempre Pedro, é ou não é? Sempre Pedro protagonizando os momentos mais marcantes, assim pode-se dizer. Pedro naquele momento, Pedro era assim, Pedro é que nem a gente. Pedro errava, acertava, Pedro dava bola dentro, bola fora. Mas naquele dia ali ele foi bola dentro, ele acertou. A Bíblia diz que naquele momento Jesus, percebendo o medo, o desespero dele, falou: não temas, sou eu, não tenham medo. Só que naquele momento os 11, tomados pelo desespero, não conseguiram reconhecer que era Jesus. Mas Pedro naquele momento ele conseguiu reconhecer. Ele fala: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Tem momentos que para você conseguir ouvir a voz de Deus, você vai precisar tirar o foco de todo o barulho ao seu redor. Naquele momento todos estavam ouvindo, dando ouvido à tempestade, dando ouvido ao vento. Jesus estava falando, sim ou não? Jesus estava falando, não tenham medo, eu estou aqui, está tudo certo, está resolvido. Mas os 11 continuam lá ouvindo a tempestade. Mas Pedro naquele momento é como se ele dissesse: eu conheço essa voz aqui eu conheço, eu já ouvi essa voz. É a voz do meu mestre, é a voz do meu amado, é a voz do meu Senhor. Ele fala: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. E ele decide não ouvir a voz da tempestade, as vozes contrárias, a voz do vento contrário, mas ele decide ouvir a voz de Jesus. E quando você ouve a voz de Jesus, Ele te dá poder para andar por cima das tempestades. Ele te dá poder para andar por cima das lutas, por cima dos problemas, por cima das dificuldades, por cima das adversidades. A Bíblia diz que naquele momento Jesus fala: vem. E Pedro ele sai do barco e ele anda sobre as águas. A tempestade continuou, mas naquele momento, sobre a vida de Pedro, a tempestade já não mais afetava ele por dentro. Sabe o que isso quer dizer? Quando você ouve a Jesus, quando você reconhece a presença dele na sua vida, às vezes o problema pode ainda estar acontecendo, a luta ainda pode estar travada, mas dentro de você, você tem paz. Dentro de você, você tem poder para atravessar as tempestades. Você tem poder para andar por cima de tudo aquilo que se levanta para tentar te parar, para tentar te paralisar. Pedro naquele momento, ele teve a coragem de fazer o que ninguém fez. E ele pôde viver também o que ninguém mais viveu. Grave isso nessa noite. Quem tem coragem para fazer o que ninguém mais fez, vai viver o que ninguém mais viveu. Vai ter momento na tua vida que Deus vai te chamar. Sabe para quê? Para sair para fora do barco, para sair da zona de conforto. Porque no meio de uma tempestade, o lugar mais seguro que existia era onde?
Era onde, meu Deus do céu? No barco. No meio da tempestade não tem nada, você não tem, a praia está longe, não tem um cais, não tem nada. Era eles, o barco, Jesus, o mar, a tempestade, o vento. No meio de um cenário desse, a única coisa que dava para eles se apegarem ali era no barco. Só que tem momento que você vai precisar disso. Se você quiser viver o sobrenatural de Deus, se você quiser viver algo diferente com Deus, você vai ter que se desapegar de algumas coisas, se desapegar de alguns ambientes, se desapegar de algumas dependências emocionais. Glória a Deus. Tem alguém entendendo nessa noite aqui o que Deus está falando? Você vai precisar se desapegar de algumas coisas, ambientes, pessoas, sentimentos, para viver o que Deus tem para fazer na sua vida. Porque os que ficaram apegados não viveram nada. Eles só assistiram acontecer na vida de Pedro. Eu pergunto para você nessa noite, quem você quer ser? Alguém que vê Jesus fazer milagres na vida do outro? Alguém que vê outros vivendo milagres? Alguém que vê outras pessoas vivendo o sobrenatural? Você quer ser apenas o espectador daquilo que Deus está fazendo? Ou você quer, como Pedro, ser participante daquilo que Jesus está fazendo? Porque me fale o nome de outra pessoa que andou sobre as águas, além de Jesus e Pedro. Não existiu. Ou seja, é isso que Deus ele quer te levar a viver, coisas sobrenaturais. Mas para isso você precisa sair do barco. Você precisa sair da zona de conforto. A Bíblia diz que Pedro, naquele momento, ele começa a andar sobre as águas. O vento era forte, era contrário, mas ele anda na direção de Jesus, olhando para Jesus. Enquanto ele olha para Jesus, ele caminha. Enquanto ele olha para Jesus, ele tem poder para andar sobre as águas. Enquanto você olha para Jesus, a luta não te para, fofoca não te para, perseguição não te para, levante não te para, o inferno não te para, enquanto seus olhos estão em Jesus. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, a Bíblia diz que, sentindo a força do vento, ele olha, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar. Todas as vezes que alguém perde o foco de Jesus, só tem um caminho, uma tendência para a vida dessa pessoa, que é começar a afundar. Se Jesus não for o teu alvo, se Jesus não for aquele que é o centro da tua vida, se Jesus não for aquele para quem você está caminhando, vivendo, buscando, a tua vida ela corre o risco de afundar. Foi o que aconteceu com Pedro naquele momento. Mas isso também vai falar da nossa humanidade, da nossa fragilidade como seres humanos. Isso vai falar da nossa fragilidade como pessoas que estão buscando a Deus cada dia, tentando ser melhores, mas que muitas vezes tentando ser melhor pode acabar errando, pode acabar tropeçando, pode acabar caindo. Foi o que aconteceu com Pedro naquele momento. Por um momento ele caminhou, ele seguiu firme ali sobre as águas, ele viveu o sobrenatural, ele viveu o extraordinário com Deus. Mas chegou um momento que Pedro perdeu o foco. Talvez exista alguém aqui nessa noite que começou a andar sobre as águas. Você começou a viver coisas com Deus, você começou um relacionamento com Deus, você começou a ver o agir de Deus na sua vida, mas por um momento, por uma falha, por uma distração, por um erro, por algo que aconteceu, você acabou tirando os olhos de Jesus, e isso muitas vezes tem levado a tua vida a afundar, tem levado a tua comunhão com Deus a afundar. Só que naquele momento, Pedro ele fez o que era preciso fazer. Pedro naquele momento, ele não tenta se debater, ele não tenta sair daquela situação com suas próprias forças, ele não tenta nadar, não, naquele momento Pedro entende. Porque muitas vezes tem pessoas que sabem que não está rompendo, conseguindo sair de alguns ciclos que tem aprisionado sua vida, porque muitas vezes você tem tentado na força do seu próprio braço. Porque muitas vezes você tem tentado do seu jeito, com as suas forças. Mas você não vai ver a Bíblia dizendo que Pedro tentou nadar, que Pedro tentou sair, que Pedro tentou voltar para o barco. Não, naquele momento Pedro, ele fez o que qualquer pessoa que está caindo precisa fazer. Ele gritou: Senhor, me socorre, Senhor, me salva, Senhor, me ajuda, porque eu estou perecendo aqui, Senhor. E quando Deus é alguém que reconhece que sozinho
pode, não consegue. Reconhece que caiu. Reconhece que está afundando. É tudo que ele precisa para estender a mão e levantar mais uma vez aquele que caiu. E resgatar mais uma vez aquele que se perdeu. E nessa noite, o mesmo Jesus que estava no meio daquele mar, ele está aqui nessa noite para te levantar, para acalmar toda a tempestade. Aquela história poderia ter terminado com aqueles discípulos morrendo afogados no meio do mar. Aquela história poderia terminar com Pedro afogado no meio do mar. Só que no início de tudo, Jesus, ele disse para eles: vão e vocês vão chegar do outro lado. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ainda que ele tenha que intervir na situação de um modo sobrenatural. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que existem áreas que talvez você não tenha rompido, você não tenha conseguido avançar, mas hoje Jesus, ele vem andando sobre as águas para te ajudar. E se ele diz que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar nas promessas de Deus, você vai chegar nos sonhos de Deus, você vai chegar em tudo aquilo que Deus, ele prometeu para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu essa palavra nessa noite? Você entendeu? A história não terminou com tragédia. Eu não sei se você já passou por algo na sua vida aonde você chegou a acreditar: dessa eu não consigo sair. Senhor, essa luta eu não consigo vencer. Quem já passou por algo assim na sua vida? Fala a verdade, seja sincero. A mente te faz acreditar, o medo, a tempestade te faz acreditar que você não vai vencer aquilo, que é o seu fim. Você só consegue enxergar o fim, você não consegue enxergar a saída. Só que aquela história não terminou com tragédia, aquela história não terminou com morte, não terminou com perda. Nada se perdeu, o barco não se perdeu, a vida deles não se perdeu. Assim também nada na sua vida será perdido. Ainda que tudo pareça estar descontrolado, Ele permanece no controle da tua vida, Ele permanece no controle de tudo. E no fim, sabe como terminou aquela história? Jesus pega Pedro, que assim como nós, errou, caiu, falhou, traz de volta para o barco, acalma a tempestade. Os discípulos ficam admirados e falam: verdadeiramente esse é filho de Deus. Vai ter um momento na sua vida, por mais que hoje você esteja passando um tempo de tempestade, vai chegar uma hora onde você vai falar: verdadeiramente Deus é na minha vida. Verdadeiramente parecia que ia ser meu fim. Verdadeiramente parecia que minha história ia acabar. Verdadeiramente parecia que eu não ia suportar. Mas Deus foi comigo. Eu venci, eu superei, eu suportei, porque Ele não deixou a minha vida afundar. E você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebe essa palavra? Põe a mão no seu coração, assim nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa noite, eu entrego, Pai, essa palavra. Eu creio, meu Deus, que o Senhor trouxe pessoas aqui nessa noite que têm passado por tempestades. Tempestades que só o Senhor sabe, tempestades que só o Senhor conhece, lutas e dores, Pai, que talvez pessoas não vejam, não saibam, não conheçam, mas o Senhor conhece. Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele tem um cuidado muito especial sobre a tua vida. Você é alguém tão querido, tão querida, tão amado, tão amada por Deus, que talvez nem você faz ideia do tamanho do amor, do cuidado que Ele tem por você. Eu sei que nessa noite aqui existem pessoas que você passou na sua vida já por lutas. Talvez hoje você não está vivendo uma tempestade, mas sempre que Deus fala, é
por algo que aconteceu, que está acontecendo, ou até mesmo para te preparar para algo que vai acontecer. E talvez para alguns aqui podem vir, não desejamos isso, não queremos, mas podem vir algumas tempestades, ou talvez hoje você está passando por ela, e Deus te trouxe aqui para dizer para você: filha, essas ondas não vão te afundar, essa luta não vai te matar, esse vento contrário não vai te impedir de você chegar aonde eu já tenho preparado para a tua vida. Essa luta não vai fazer o teu barco afundar. Através dessa canção eu quero que você ouça Deus falando ao teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Permaneça com seus olhos fechados, com sua mão no seu coração, e ouça Deus falar contigo em nome de Jesus. Dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dia de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza, mostra a ele que está contigo na peleja. E acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Olha o que Deus fala para você. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quando maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas regras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou mudar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro Campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Em dias de guerra, não mostre ao inimigo a sua fraqueza. A palavra de Deus diz: se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força ela fica pequena. Eu quero te convidar só por alguns minutos você se colocar de pé no seu lugar mais uma vez nessa noite. E debaixo dessa palavra, você vai fazer o que Pedro fez naquele momento, que ele sentiu que estava afundando. Ele clamou a Jesus, ele clamou por socorro, ele clamou dizendo: Senhor, me salva, Senhor, me ajuda. E naquele momento Jesus estendeu a mão para ele e o salvou. E nessa noite é isso que você vai fazer. Talvez você entrou aqui passando por uma batalha terrível na tua mente, no teu coração, no teu interior, ou alguma área da tua vida. E Deus não te trouxe aqui à toa, Ele não te trouxe aqui em vão. Eu te convido nesse momento, levante suas mãos para os céus. E aí no seu lugar comece a falar com Deus, porque existe poder na oração. Se Pedro ficasse calado, nada aconteceria, mas porque ele clamou, porque ele pediu por ajuda. Às vezes nós queremos o socorro de Deus, às vezes nós queremos a ajuda de Deus, mas às vezes tudo que você precisa fazer é chamar a atenção de Deus com um clamor, é chamar a atenção de Deus com a sua fé. Em outra tempestade que aqueles discípulos passaram, Jesus se encontrava no barco, Jesus estava ali presente.
mas Jesus estava dormindo. Só que enquanto eles não clamaram, Jesus continuava dormindo e nada aconteceu. Só que no momento que eles se puseram a clamar e se puderam a pedir: Senhor, nos salva, vamos perecer, nos socorre, Jesus, ele se levanta, ele acalma o mar, ele acalma a tempestade. Então nessa noite você vai clamar a Ele, e Ele irá acalmar toda a tempestade do teu coração e da tua vida. Em nome de Jesus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele o fio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, Na proa do meu barco, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. só porque Estás comigo, eu posso clamar. declare isso. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, Você não está só. e já posso crer que amanhã Creia nisso, teu amanhã vai ser melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, meu mestre, mestre, vem me ajudar. declare quem é esse. E quem é esse que até o vento mar? Aleluia. Levante suas mãos do céu e declare. Esse que ordena e milagres acontecem. Declare o nome dele. Jesus, Aleluia, aleluia. esse nome toda língua confessa. Declare Jesus. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o desenho que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Eu posso clamar, eu acredito, eu não vou. Só porque estás comigo. Estás comigo, eu posso clamar. Eu tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, meu mestre, vem me ajudar. Ele vem te ajudar. Ele é o teu socorro bem presente. E hoje você sai daqui entendendo
que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele disse que você vai viver algo, se Ele pôs um sonho, uma promessa no teu coração, Ele é fiel para te fazer chegar do outro lado. E do outro lado você vai glorificar o nome do Senhor e você vai dizer: o Senhor sempre esteve comigo. Mesmo quando eu não consegui perceber, o Senhor estava lá. Ainda que pessoas te abandonem e te deixem, Ele está sempre do teu lado. No teu lugar nessa noite, declara assim: Senhor Jesus, eu creio, eu confio que eu irei chegar do outro lado. E assim eu creio que eu viverei tudo aquilo que o Senhor já preparou para a minha vida, em nome de Jesus. E só quem ama Jesus e adora Ele, dá um glória a Deus e aplauda o nome dele bem forte. Glória a Deus.